Boa noite. Polêmica ambiental. Moradores reclamam de reativação de hospital na Serra do Curral. Abuso no Uber. Motorista é banido de aplicativo depois de 2 mulheres registrarem boletim de ocorrência relatando estupro. Decisão na Pampulha. Ministério dos Transportes veta voos comerciais de grande porte no aeroporto. Gravidez na adolescência. Número de gestantes menores de idade caiu quase 20% na última década. Frio na capital. Belo Horizonte registra a temperatura mais baixa do ano na manhã desta sexta-feira. Esses são os destaques do jornal Band Minas de hoje, que começa agora. O terreno onde funcionavam as antigas instalações do Hospital Hilton Rocha, na Serra do Curral, desativado há 10 anos, deve passar por obras e se transformar em um novo hospital destinado ao tratamento do câncer. Depois de 7 anos de brigas na Justiça, a liminar que barrava o início das obras no terreno foi derrubada. Mas a polêmica em torno da construção não está encerrada. Institutos e moradores se posicionam contra a instalação do centro de saúde. E uma das principais causas é a preservação do meio ambiente no local. O imóvel fica no bairro Mangabeiras, na região centro-sul da capital, aos pés da Serra do Curral. O prédio, que abrigava as antigas instalações do Hospital Hilton Rocha, foi arrematado em leilão em 2009 pela Oncomed, clínica especializada em atendimento a pacientes com câncer. Nós estamos falando de uma área, infelizmente, abandonada há muitos anos, que vai ser revitalizada, requalificar, inclusive, questões ambientais e trazer 2.000 atendimentos em termos de internação mensais, vai trazer diretos e indiretos 2.000 empregos para a nossa cidade. Desde então, um impasse entre o hospital, o Ministério Público e os moradores do bairro Mangabeiras durou quase 7 anos, até que a liminar que barrava as obras foi derrubada na Justiça Federal e as intervenções, que devem durar entre 18 e 24 meses, estão para acontecer. O investimento no novo hospital será de 320 milhões em recursos próprios. Quando ele for inaugurado, atenderá pacientes de oncologia, oftalmologia e cardiologia, por convênio e pelo SUS. A previsão é que o novo hospital faça 13.000 internações anuais, 180.000 procedimentos e serão 220 leitos que atenderão pacientes de todo o estado. A Oncomed garante que não haverá um aumento de área construída na região onde o hospital será instalado e nem do impacto visual da Serra do Curral. De acordo com a empresa, as obras serão realizadas em áreas que já têm intervenções humanas e o projeto prevê o uso de cores e materiais que integrem a edificação da paisagem. Com relação ao meio ambiente, nós iremos trazer o primeiro corredor ecológico da cidade de Belo Horizonte. Nós vamos ligar esses parques aqui atrás com a construção desse corredor ecológico, facilitando a vida não só dos seres humanos, com atenção à saúde que o hospital vai proporcionar, mas também dos bichinhos, toda a fauna, melhorar a flora e tratar de gente. Este geólogo explica que o risco ambiental existe, assim como em outros pontos da cidade. Na realidade, o que pode acontecer aqui pelo projeto arquitetônico, que foi mostrado mais de uma vez, é que você vai ter eventualmente substituição. Em pequena parte que seria ampliada, mas você vai ter edificações menores que serão removidas e no lugar será feito o plantio de espécies adequadas à área. Tereza faz parte da Associação dos Moradores do bairro Mangabeiras e é bióloga. Ela considera que os impactos ambientais e para a Serra, enquanto símbolo da cidade, serão enormes. A gente está falando da zona de amortecimento do Parque da Serra do Curral e do Parque das Mangabeiras. Em zona de amortecimento, que deveria ser a zona tampão, onde a gente diminui os impactos, você não pode ter empreendimentos com alto impacto. O hospital é o maior impacto que existe para os empreendimentos. Ele traz todas as repercussões negativas que existem listadas nas leis de Belo Horizonte.
número de veículos, veículos leves, veículos pesados, geração de resíduos sólidos de todo tipo, geração de radiação ionizante. Mesmo com a decisão favorável a Oncomed, os moradores da região pretendem lutar até o fim contra a instalação do hospital no local. Nós vamos continuar divulgando vídeos informativos, nós vamos realizar nas próximas semanas um encontro de diversos movimentos ambientais na Semana do Meio Ambiente e continuar apoiando o Ministério Público Estadual e Federal com mais informações até que as verdades sejam ditas e a gente consiga preservar esse importante símbolo de Belo Horizonte. A Polícia Civil investiga 2 casos de estupro a mulheres. A nossa equipe teve acesso com exclusividade aos registros policiais sobre os casos. As vítimas teriam sido violentadas ao utilizar o serviço aplicativo Uber. A história que você vai ver agora é uma simulação. Aconteceu no dia 30 de abril. A jovem de 23 anos tinha acabado de sair de uma festa. Já era dia e ela resolveu voltar para casa de Uber. O motorista não demorou, veio em um veículo Fiesta de cor branca. A mulher adormeceu assim que entrou no carro. A viagem continuou e a moça seguiu dormindo. Só foi acordar quando estava no meio do mato, em um local desconhecido. Momento em que o motorista do Uber anunciou que queria ter com ela uma relação sexual e já começou a apalpar, agarrar e beijar a mulher à força. O que só teve fim quando ela então conseguiu chutar o motorista e sair correndo de dentro do carro. Ao encontrar outras pessoas, pediu socorro e foi informada que estava às margens da MGC 452, que liga as cidades de Uberlândia e Araxá. A jovem registrou um boletim de ocorrência e informou a empresa Uber sobre o ocorrido. 5 dias depois, a Polícia Militar registrava outro caso com as mesmas características. Uma mulher de 28 anos usou o serviço Uber com um carro Fiesta de cor clara. Assim como no outro caso, ela entrou no veículo e adormeceu. Quando acordou, o motorista estava com a calça arriada para estuprá-la. Tudo teria acontecido no mesmo lugar, na MGC 452. A Delegacia da Mulher informou que está acompanhando os casos e que não pode se posicionar para não atrapalhar as investigações. As vítimas foram orientadas a não dar entrevistas. Esse advogado criminalista aponta que os motoristas já deviam ter sido identificados no momento do registro da ocorrência. Na verdade, a gente percebe só uma falha. A pessoa, às vezes, terceirizar. Ou seja, a pessoa tem um veículo, cadastra esse veículo para que ele seja cadastrado no Uber e terceiriza isso a uma outra pessoa. O importante, na verdade, é se identificar ou se proibir, se coibir essa terceirização. Ele aponta ainda que a falta de leis que regulamentem a empresa Uber na cidade não é o maior problema. Para ele, o aplicativo já dispõe de mecanismos que identificam e monitoram os motoristas. O próprio aplicativo, quando ele informa essa corrida, ele já informa a placa do veículo e, teoricamente, a pessoa que estaria dirigindo. Entendo eu que, naquele momento, se aquele policial que recebeu aquele momento já tem a identificação daquele motorista, inclusive o endereço, seria possível o deslocamento daquele policial até o local e aí sim efetuaria-se uma possível prisão em flagrante. No entanto, faça esse lapso temporal que já tem mais de uma semana com relação a um dos crimes, agora eles só podem vir a ser presos por uma ordem de prisão preventiva. A Uber informou que, para evitar casos assim, ampliou na última semana a ferramenta de confirmação de identidade. Em casos aleatórios, o aplicativo vai exigir selfies dos motoristas antes que comecem a trabalhar e, assim, verificar se bate com a pessoa cadastrada no sistema. Por meio de nota, o aplicativo Uber informou que o motorista acusado pelos crimes foi banido da plataforma. A empresa ainda afirmou que colabora com as investigações da Polícia Civil. E o Ministério dos Transportes vetou os voos de grande porte no aeroporto da Pampulha. E nós vamos conversar com o repórter Igor Calian, que tem as informações.
Boa noite, Igor. Olá, Luciana. Boa noite para você, todos que acompanham aí o jornal Band Minas. Bom, Luciana, mais uma vez a gente falando aí sobre essa questão da reabertura ou não do aeroporto da Pampulha. Mas agora, Luciana, a gente tem aí uma decisão praticamente já concreta, né? Não vai ter mais mudanças, que é uma decisão do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, que vetou a volta dos voos aí no aeroporto da Pampulha. Essa decisão, Luciana, foi tomada aí através de uma recomendação da área técnica e mostrou várias consequências, problemas que poderiam ser gerados com a volta aí dos pousos e decolagens vindo da Pampulha. Seriam aí, por exemplo, uma possível perda de conectividade, aumento dos preços das passagens aéreas, redução dos voos internacionais partindo de Confins, entre outros problemas aí colocados pelo Ministério dos Transportes. Então, Luciana, a gente vem até mostrando que teria uma votação da ANAC, uma votação que começou a ser feita, mas depois o presidente pediu vistas do projeto e ali tudo indicava que teria sim a volta dos voos no aeroporto da Pampulha, a volta do funcionamento do aeroporto, mas hoje o Ministério aí dos Transportes acabou indo contrária a essa decisão e acabou vetando os voos. Então, continua tudo da maneira que está. Voos internacionais, nacionais, regionais, todos saindo do Aeroporto Internacional de Confins e na Pampulha continuam aí os voos particulares, os táxis aéreos e aviões de pequeno porte. Luciana. Ok, obrigada, Igor, pelas informações. Um ponto final nessa polêmica, né, envolvendo aí os voos de grande porte no aeroporto da Pampulha. E a Polícia Civil apresentou hoje um jovem de 21 anos suspeito de matar 3 homens no bairro Alto Vera Cruz, na região leste da capital. 2 das vítimas não tinham envolvimento com a criminalidade, mas conheciam pessoas ligadas aos bandidos. Os crimes aconteceram depois que ele sofreu ameaças de integrantes de uma gangue que não queria a presença do homem naquela região. O Wendel Rafael Vieira da Silva, de 21 anos, é apontado pela polícia como um criminoso de alta periculosidade. É uma pessoa extremamente violenta. A forma de execução das vítimas, né, em local público, na presença de diversas testemunhas, né, isso causa um temor muito grande às pessoas de relatarem o que presenciaram. Isso dificulta a investigação. E isso serve também como uma mensagem passada e narrada por ele, né? Ao sair do bar mesmo, ele gritou dizendo que voltaria e de que mataria mais pessoas. O suspeito foi preso no dia 17 de dezembro do ano passado, depois de cometer 3 homicídios e um assalto em apenas 3 dias. Com ele, a polícia encontrou 2 armas que foram utilizadas para cometer os crimes. Com o auxílio de um comparsa, ele se deslocou a um bar por volta das 9 horas da noite, encontrou a vítima e disparou 5 vezes contra a sua cabeça. Ele aguardou o embarque dos passageiros dentro do ônibus, invadiu o ônibus e disparou contra a vítima também com 5 tiros na cabeça. Ele é suspeito de ter cometido um latrocínio, tendo sido preso em flagrante delito no dia 18 pela Polícia Militar, na posse de 2 armas de fogo. Nos 2 primeiros casos, as vítimas foram assassinadas apenas por conhecerem integrantes da gangue do Pança, no qual o suspeito teria sido expulso 6 meses antes. As vítimas, nós não identificamos ligação com a gangue do Pança ou com o tráfico de drogas. Eram pessoas que tinham uma amizade, né, amizade com pessoas ligadas à gangue do Pança. Nós entendemos que ele queria mandar um recado à gangue do Pança, que o havia expulsado do bairro Alto Vera Cruz há algum tempo atrás. O suspeito está preso preventivamente por 2 homicídios e um latrocínio. O Conselho Regional de Medicina em Minas Gerais abriu uma sindicância para apurar a conduta da médica que levou o filho para acompanhar uma cirurgia. Os detalhes a seguir. E ainda os destaques do futebol. Atlético e Cruzeiro estreiam no Brasileirão neste fim de semana. Nós voltamos já. O
Conselho Regional de Medicina aqui em Minas Gerais abriu uma sindicância para apurar a conduta da médica que deixou o filho participar de uma cirurgia em um hospital de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente vai voltar a falar com o repórter Igor Calian, que tem mais detalhes para a gente dessa história. Exatamente, Luciana. Nós vamos falar aí desse caso que chocou os moradores de Lagoa Santa, aqui da capital mineira e também de todo o Brasil, um caso que teve aí repercussão nacional. Relembrando rapidamente, Luciana, nessa semana, a doutora Simone Rangel postou fotos em suas redes sociais com o seu filho adolescente, fotos inclusive, que o pessoal que acompanha o Band Minas já pode ver aí na tela, do filho dela acompanhando uma cirurgia que ela estava realizando. Lembrando até que a gente deu esse caso aqui em primeira mão no Jornal Band Minas, nossos telespectadores viram aí em primeira mão e agora a gente tem uma atualização nesse caso, já que ontem o hospital demitiu a médica por indícios, claro, essas fotos que a gente está acompanhando, que ela estaria levando o filho menor de idade, um adolescente. Nós não temos a confirmação da idade dele, mas pelas fotos é possível ver que ele é menor de idade, para auxiliar nas cirurgias. Lembrando que esse ato não só fere o Código de Ética do Conselho de Medicina, como também coloca em risco a vida do paciente. Agora, se for comprovado de que o garoto estava auxiliando também no procedimento cirúrgico, a médica ainda pode pegar outras diversas penalidades. Então, Luciano, um caso aí realmente muito complicado. Essas fotos deixam a gente bem indignado. Um menor de idade, um adolescente, auxiliando ou só acompanhando a mãe em procedimentos cirúrgicos. Obrigada, Igor. Vamos aguardar então, o resultado dessa sindicância do Conselho Regional de Medicina. E o número de adolescentes grávidas caiu 20% aqui no estado, isso na última década, Na verdade, em todo o Brasil. Ainda assim, a cada 5 partos, 1 é de mãe com menos de 19 anos. A primeira gravidez desta adolescente foi aos 13 anos. Aos 16, ela descobriu que estava grávida de uma menina. Nas 2 ocasiões, ela não usava nenhum método contraceptivo. Foi um vacilo meu de não estar tomando remédio direitinho e acabando que eu peguei e engravidei dela. Nesta maternidade pública em Belo Horizonte, quase 10% dos partos são de mães adolescentes. Larissa veio fazer o pré-natal. Ela tinha planos de ser mãe, mas não aos 18 anos de idade. Eu fico pensando na dificuldade de criar uma criança, sabe? A gente ainda eu não tenho visão de vida. Imagina cuidando de uma criança. A gravidez na adolescência está diminuindo no país. Nos últimos anos, a queda foi de cerca de 17%, mas o número de casos ainda é alto. São quase 550 mil bebês por ano. O número de crianças nascidas de mães adolescentes representa 18% do total no país. Para reduzir esse percentual, é preciso ampliar o acesso à informação e aos métodos contraceptivos. E a educação sexual começa na escola. O maior dano que ela tem hoje são os danos sociais. Ela acaba deixando a escola. Ao deixar a escola, ela se desqualifica do ponto de vista de uma futura profissional. Como futura profissional desqualificada, ela vai ganhar pouco. Ela ganhando pouco, ela vai poder oferecer pouco para o seu filho. Ela mantém um ciclo de pobreza, um ciclo de dificuldades e de desigualdades que representa um pouco a sociedade brasileira. Agora eu vou esperar ela fazer 2 anos de idade para me voltar a trabalhar, para me voltar a estudar de novo e seguir a vida. Bom, agora a gente muda de assunto, fala de futebol. O Atlético fez hoje o último treino antes de embarcar para o Rio de Janeiro. E a gente já recebe aqui no estúdio André Salles. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. E o que a gente pode esperar então desse jogo contra o Flamengo? É um jogo entre 2 equipes que vão disputar o título, acredito eu, Então um jogo grande já para abrir o Campeonato Brasileiro. E o Atlético aí teve um treino com novidades não muito boas. A gente falava do Casares, que está liberado, mas em compensação, Marcos Rocha e Leonardo Silva tiveram problemas aí, dores musculares e aí vão ficar de fora da viagem. Quem esteve na Cidade do Galo foi o Diogo Ramalho, que conta tudo pra gente. Vai começar o Brasileirão para o campeão mineiro. O brasileiro é difícil porque talvez assim como o campeonato inglês tenha a cada ano um número maior de equipes que se candidatam ao título. Pelo histórico, pela tradição, Atlético e Flamengo sempre entram nessas competições com força e com corpo para
para disputar pelas primeiras colocações. Roger Machado vai dar sequência no que vem dando certo. Esquema de 3 volantes contra o Flamengo no Rio. Funcionou bem, acho que a gente conseguiu alcançar um equilíbrio importante, né, nesses últimos 2 jogos, não que isso não tinha acontecido anteriormente, né, mas demos poucas oportunidades ao adversário chegar perto do nosso gol e a gente continua com força ofensiva, com essa formação. Mas 2 ausências de peso serão sentidas nessa estreia. Léo Silva e Marcos Rocha. O zagueiro tem uma suspeita de lesão. Já o lateral está com fadiga muscular. Felipe Santana e Carlos César treinaram entre os titulares. Responsabilidade de substituir o capitão. Felipe Santana vem trabalhando para afastar de vez a desconfiança do torcedor. Uma nova chance será dada amanhã. A desconfiança que havia inicial, acho que ela já diminuiu bastante. O último jogo que ele atuou pela Copa Libertadores foi de altíssimo nível. As oportunidades elas serão dadas, né? Só que a repetição delas será pelo rendimento apresentado em campo. Pois é, e no domingo o Cruzeiro recebe o São Paulo aqui em Belo Horizonte, mais exatamente no Mineirão, isso na primeira rodada, e são só jogos, Pois é, Luciana, a gente estava até comentando isso, né? Mais um jogo de 2 times com muita tradição, apesar de não viver aí o melhor momento. São Paulo também foi eliminado da Sul-Americana, mas é uma rodada com bons jogos, né? Eu estava lembrando aí algumas partidas, Palmeiras e Vasco, Grêmio e Botafogo, enfim. Bons jogos aí nessa primeira rodada do Brasileirão. Falando do Cruzeiro, um treino com muitas novidades. O Mano Menezes fez 3 mudanças em relação ao time que foi eliminado, né? No Paraguai. Ele colocou o Dedé na zaga no lugar do Caicedo, o equatoriano. Colocou também na vaga do Thiago Neves o Alisson. O Thiago Neves sentiu algumas dores e tal. E o Ábila no lugar do Sobis. O Sobis, essa é uma notícia muito ruim para os cruzeirenses. 8 semanas fora, pode perder até 12 rodadas do Brasileirão. Então, uma notícia negativa. Além disso, o técnico Mano Menezes aproveitou o restante do treinamento para fazer muitos testes. Para ter uma ideia, Fabrício na zaga, Romero na lateral, enfim. Muitas ideias, mas eu acho que o time não foge muito daquele que eu falei, Luciana. Bom, e você na segunda-feira volta contando tudo pra gente que rolou neste fim de semana. Com certeza. Obrigada, André. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Segunda, então. Boa sexta. E Belo Horizonte registrou na manhã de hoje a menor temperatura do ano. Entre 6 e 7 horas da manhã, os termômetros registraram 12,4 graus. No último dia 1º de maio, a gente já tinha registrado o recorde com 13,2 graus. A temperatura de hoje foi sentida pelos belo-horizontinos nos pontos mais altos da capital, em bairros como Belvedere e Mangabeiras, na região Centro-Sul. Então vamos ver como será a previsão do tempo para este fim de semana. O sábado na capital será de céu claro a parcialmente nublado durante todo o dia. E o frio promete ficar, viu? Isso porque as temperaturas, a gente acompanha aí a mínima, 14 graus neste sábado, que fica com céu claro a parcialmente nublado, isso durante todo o dia. E o frio promete ficar, como eu disse, a mínima vai ser de 14 graus, máxima de 26. Atenção em relação à umidade relativa do ar, que fica em torno de 30%, considerada baixa, viu? O domingo, vejam só, vai ser parecido e as temperaturas variam entre 15 e 27 graus. A segunda-feira promete ser mais nublada e com chuva em áreas isoladas. Os termômetros vão marcar entre 16 e 25 graus. Então, para quem gosta de frio, fim de semana bem agradável. O prefeito de Moema tomou posse como presidente da AMM. Nós vamos falar desse assunto depois do intervalo. E você vai ver como foi o primeiro dia de retirada do FGTS inativo nas agências da capital, neste terceiro lote disponibilizado. É daqui a pouco. E quem tem contas inativas do FGTS pôde sacar hoje os valores nas agências da Caixa, né? Começou hoje a terceira fase de saques. A gente volta a falar com Igor Calian, que eu sei que fez o seu saque hoje também, né, Igor? Exatamente. Fiz, viu, Luciane? Muita gente também fez. Tá feliz aí. A sexta-feira foi mais gorda, com o bolso cheio, porque justamente foi aberta aí a terceira fase de saques para os trabalhadores que têm o FGTS para retirar, FGTS inativo, nascido em junho, julho
julho e agosto. A gente já está vendo até algumas imagens, bastante movimentada as agências da Caixa. E, Luciana, para quem tem entre R$0 e R$ 1.500 ou até R$3.000 para retirar, dá para fazer o saque no autoatendimento. Precisa apenas do cartão cidadão e da senha. Para quem for retirar um valor um pouco maior, aí sim tem que levar a carteira de trabalho, número do PIS e acaba retirando no caixa. Amanhã, 32 agências aqui em Belo Horizonte abrem das 9 da manhã às 3 da tarde e segunda continua aí o saque do FGTS. Luciana. Ok, obrigada, Igor. E o prefeito de Moema, Gilvan Lacerda, tomou posse como presidente da Associação Mineira dos Municípios nessa quinta-feira. O último dia do encontro, que reuniu mais de 600 prefeitos em Belo Horizonte, foi de palestras, oficinas e de visitas aos estandes dos municípios e de prestadores de serviço. Mas o assunto em pauta era a posse da nova diretoria da AMM. O evento foi realizado no Expo Minas e contou com a presença de várias autoridades. Acredito que nós temos um legado muito bom, interessante e que vai deixar a nova diretoria muito à vontade e com boas ferramentas para dar sequência ao trabalho, que não é fácil. A crise econômica hoje tem colocado sobre os ombros dos prefeitos dificuldades enormes. Durante a transmissão do cargo, o vice-governador de Minas, Antônio Andrade, defendeu uma reforma tributária que possibilite um fluxo maior de verbas para os municípios. Muitos municípios vêm aí em Belo Horizonte, vai em Brasília 10, 15 vezes, o prefeito vai atrás do recurso, atrás de um convênio de 30 mil, 100 mil reais, e às vezes quando é liberado libera a primeira parcela, o prefeito começa a obra, começa os benefícios do município e depois a outra segunda parcela sabe quando vai ser liberada. Então eu defendo a reforma tributária. Eu defendo que os municípios têm que ter mais recursos. O novo presidente da AMM é Gilvan Lacerda. O prefeito de Moema foi eleito para o biênio 2017-2019. Ele assinou o termo de posse e assumiu a presidência da maior associação de municípios do país. Junto com o prefeito, assumiram os cargos vários diretores regionais. De imediato agora nós temos duas que estão em ascensão, que é a questão do ISS, que é a derrubada do veto que o presidente Michel Temer fez ao ISS, e a outra é a questão do refis das dívidas previdenciárias, que a maioria dos municípios hoje estão comprometidos com dívida previdenciária e tem município que tem dívidas impagáveis. E nós precisamos somar força para poder auxiliar os que estão nessa condição. O Jornal Band Minas fica por aqui. Um excelente fim de semana. Feliz Dia das Mães. Até segunda.